Hoje trouxe uma dica, um caso clínico super legal que fizemos juntos e levamos para os Smile Architect. E vamos concluir esse caso todo dentro do fluxo digital da Align. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao Must Go, o meu método que desenvolvi ao longo de 3 anos de estudo, captando pacientes dentro do perfil clínico para o meu ortodontista. E consegui grande sucesso dentro desse cenário. E é justamente isso que quero dividir com você. Trouxe, portanto, hoje um caso clínico de um paciente muito especial. Esse paciente permitiu que dividíssemos aqui o seu rosto, as suas fotos, por isso vou mostrar todas as fotos. Estudo clínico de um caso interdisciplinar. Veja bem, aqui no consultório eu levanto muito essa bandeira, interdisciplinar e não multidisciplinar. Quando a gente fala de interdisciplinar, significa uma equipe conectada e não mais casos sendo encaminhados. Ah, Camila, mas costumávamos conversar juntos sobre o caso, mas não com o compartilhamento de dados que a Align disponibiliza através do seu fluxo digital. E é justamente esse o ponto. Aqui eu trago para vocês o caso de um paciente que me procurou inicialmente. Desde que entramos para o fluxo digital, eu e o meu ortodontista, e passamos a fotografar com o aplicativo de fotos, lançar todas as fotos dentro desse processo, conversar sobre o caso, escanear esse caso dentro do mesmo scanner e compartilhar todos esses dados para levar o paciente para movimentações dentárias pré-protéticas, previamente planejadas no Smile Architect, ganhamos grande êxito dentro do consultório. Tanto na condição do paciente entender o valor do processo, reconhecer o nosso esforço em gerar todo esse campo unido, quanto em captar novos pacientes, porque é um processo muito encantador, então eles automaticamente indicam uns aos outros, quanto em êxito no tratamento, porque são tratamentos ultraconservadores. Projetados desde o início da ortodontia, já sabendo o que desejamos no resultado final, pós-ortodontia. Então, eu costumo dizer que quando eu e o meu ortodontista calçamos os mesmos óculos da prótese com a orto, da finalização com a movimentação, a pessoa que mais ganhou nesse processo, sem dúvida nenhuma, foi o nosso paciente. Vamos dar uma olhada no caso juntos. Esse é o paciente. Ele me procurou porque ele achava seu sorriso infantil. Ele é um paciente de 20 e poucos anos, mas um paciente que pretende se casar no curto prazo, que queria cuidar do sorriso, e ele falou: Camila, eu queria fazer uma resina. Falei: poxa vida, eu já estava credenciada na Invisalign, eu tinha esse olhar, e eu falei: não, esse caso eu preciso fazer de forma interdisciplinar com o meu ortodontista. Ah, Camila, você quer dizer que antes, você não teria encaminhado esse caso? Sim, eu teria encaminhado o caso com certeza para a ortodontia, mas eu não te garanto que esse paciente iria, porque os pacientes hoje têm pressa, eles querem resolver as coisas rápido. Então, para ele, um clareamento e uma resina nota 7, porque ele sabe que ele tem uma mordida profunda, ele sabe que ele não tem o sorriso adequado, seria ok. Mas para mim não. Eu preciso instruir o paciente de todos os benefícios que ele pode ter com a interação das especialidades. Mas mais do que instruir, eu preciso mostrar. E agora, com todas as ferramentas, eu consigo fazer isso de forma mais assertiva. Então, o meu fluxo ortodôntico não é mais falho. E é aí que entramos com o Lucas. Como podemos ver, ele tinha múltiplos espasmos, múltiplos diastemas mal distribuídos, além da mordida profunda. E resolver o caso dele com resina era um pecado, sinceramente, antes da movimentação.
Então, nós subimos o caso dele no Smile Architect e projetamos o resultado final para que ele visse e ele se interessasse por todo esse processo. Subimos o caso no pacote Moderate, selecionamos os dentes que queríamos fazer as restaurações. É claro que isso não é restritivo do ponto que você seleciona Smile Architect. Ao movimentar ortodonticamente, se você vir necessidade de selecionar mais algum dente para restauração, é possível. Todo o processo de Smile Architect a gente entrega na mentoria. Eu acho que é um processo muito agregador para vendas, para projeção de espaço, para escolher o material a ser utilizado, para interação entre as especialidades. Então, o Smile Architect, para mim, é a cereja do bolo do fluxo digital ortorrestaurativo. Bom, então, dando continuidade a isso, subimos o caso. Meu ortodontista fez toda a movimentação ortodôntica com o meu auxílio. Então, online, ele entra e fala: olha, eu previ isso aqui, eu gostaria que fosse dessa forma. Eu falo para ele: eu gostaria de ter menos resina aqui, mais resina aqui. Ou se fosse um caso de cerâmica, por exemplo: olha, eu preciso de um pouco mais de espessura, esse dente é um pouco escurecido. Então, tudo isso é detalhado de forma online. A gente abre juntos a IDS e planejamos esse caso. A parte ortodôntica, para então executarmos a parte protética no final. Camila, você me garante que a movimentação ortodôntica vai acontecer? Não. Nada é garantido quando a gente fala de movimentação. Nós temos uma variante muito grande, que é o paciente. Porém, nós temos alta previsibilidade com o Invisalign, e isso para a prótese é crucial. Após isso, feita a ortodontia, já pensando no que eu desejava, eu fui refinar os movimentos, as restaurações, e posso sim mexer em algum movimento ortodôntico que facilite aquela restauração, e foi justamente o que eu fiz. E depois eu retorno para o meu orto. Olha, tá de acordo? Eu intruí um pouquinho o canino para prever essa restauração. Ah, estou de acordo. Então, através das linhas faciais e de Smile Architect, todas as suas ferramentas, conseguimos o planejamento reverso, visualizar como ficaria a restauração antes mesmo da movimentação. Isso, na entrega de uma sequência clínica, entrega muito valor para o paciente. Esse paciente que tinha dúvida, ao ver dois profissionais discutindo o caso dele e entregando muita preservação de estrutura, movimentações precisas, resultado final fantástico, esse paciente fecha. Ah, Camila, mas você está gerando muito custo. Não, Smile Architect não tem custo nenhum. O dentista não paga nada a mais para conseguir ter Smile Architect acessível, muito pelo contrário. Ele é uma ferramenta sem custo e que potencializa muito as suas vendas. Te convido a experimentar. Quem tiver dúvida, eu tenho nas minhas redes sociais, uma pré-inscrição. É só entrar lá e fazer uma pré-inscrição que nós vamos lançar a mentoria e tudo de Smile Architect estará lá. Bom, continuando aqui, fizemos todo o planejamento e, como vocês podem ver, graças à movimentação, a restauração é muito fina, a resina é muito conservadora. Dá uma olhada de novo, ó. Olha a espessura da resina e como ela foi ficando cada vez mais fina graças à movimentação correta. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse é o paciente inicial. Se nós fôssemos colocar essas restaurações para gerar o volume necessário para o sorriso dele, olha a quantidade de acréscimo de resina que teríamos. Mas quando fazemos a movimentação dentária e a divisão dos espaços, nós temos uma preservação de estrutura muito grande, no sentido de acrescentar menos. Ah, Camila, como assim preservar estrutura se você só está acrescentando? Tudo que você acrescenta também é invasivo, porque para remover, você vai tocar no dente desse paciente. Então, o dentista tem que ter consciência também daquilo que ele acrescenta. Isso, para mim, é um divisor de águas no grupo da prótese,
Porque ainda que você fale para mim: "Camila, fiz restaurações que só acrescentei cerâmica". Você está acrescentando material, você está fazendo um over delivery para aquele paciente, que poderia receber mínimos acréscimos se fizesse uma movimentação correta, ou quiçá não teria necessidade dessas restaurações. Então, na minha opinião, não trata-se apenas de desgastar, mas também de acrescentar no momento incorreto. Continuando por aqui, com a movimentação, nós conseguimos preservar a estrutura dele e acrescentar pouco, prever esse pouco acréscimo. Então, antes, ele tinha espaços como ponto 9 e ponto 1. Agora, com a correta divisão, olha o tamanho do acréscimo que seria feito nesse canino, dando um sobrecontorno e uma péssima condição de higiene para ele. Agora, com a divisão correta, nós conseguimos entregar restaurações menos invasivas. A mesma coisa do outro lado, você vê o espaço que ele tem muito grande, imagina acrescentar uma resina aqui com sobrecontorno absurdo, nem conseguiria fechar isso, do contrário faria algo absolutamente inaceitável, e agora com a correta divisão a gente consegue fazer esse acréscimo melhor. Então, quando entregamos essa odontologia, nós conseguimos fazer uma entrega muito mais conservadora, uma equipe muito mais engajada, o paciente fica muito mais satisfeito, ele vê grande valor nesse processo. E capturamos mais casos, porque treinamos os olhos da nossa equipe. Esse é um paciente que eu garanto para vocês que não teria fechado o tratamento, se nós não tivéssemos entregado todos os benefícios dele fazer esse tratamento. Hoje, optando por uma odontologia mais conservadora, com movimentações estratégicas, com resina, um paciente de 20 anos, ele entra na espiral da morte, que eu gosto muito desse termo, dos dentes, de forma muito mais conservadora, quiçá nem entra. Então, para mim, é fundamental essa interdisciplinaridade. E claro, mais captura de casos, porque esse paciente fica encantado, ele fala para outras pessoas que me procuram, que foi exatamente o que aconteceu, e como eu só faço casos simplérrimos de DSP, todos esses casos são encaminhados para o meu ortodontista. É uma cascata de desenvolvimento de equipe. E os casos são melhor finalizados, óbvio, porque agora a gente não tem mais aquela odontologia falada. Para o ortodontista, coloca um pouquinho mais para mesial, eu preciso de um espaço X. Agora é tudo arquitetado. É um planejamento reverso orientando a orto e entregando uma grande ferramenta de vendas. Pessoal, espero que esse caso inspire vocês a buscarem os seus indicadores, mostrarem do que vocês são capazes, o que vocês conseguem fazer e tantas ferramentas que esse fluxo digital pode entregar. Esse Smile Architect, ele pode gerar um STL para que façamos uma barreira palatina para a construção dessas resinas. Mas, como essa movimentação não ocorre em sua plenitude, ainda que utilizemos o Progress Assessment, a minha sugestão é enviar esse STL ao final para a confecção do enceramento digital. E esse STL orientar o enceramento digital. E isso sim é fantástico, porque a previsibilidade é muito grande. Todo esse processo a gente consegue executar dentro da mentoria. Espero vocês lá e espero vocês aqui no canal, que vou trazer mais dicas semanalmente, periodicamente, sempre que for possível. Contem comigo e até breve.